Eu sou a Silvia Romanelli, mestranda em Inovação e Políticas Públicas pela University College London. É um prazer ter vocês aqui conosco. Em nome da organização, a gente agradece a participação e presença de vocês nesse segundo dia do Brasil Forum UK, edição 2023. Ontem foi bom, mas hoje tem mais. E, bom, a gente tem muita satisfação em contar também com parcerias que apostam e investem na agenda e na temática que a gente vai conversar agora, que é a educação. Então, agradecimento especial ao Google, nosso patrocinador master, e também à Fundação Lehman. E antes da gente introduzir o painel, gostaria de convidar aqui a Raquel Ellen Silva, que é gerente do programa Brasil on Campus da Fundação Lehman, para contar rapidamente sobre o trabalho deles. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. É muito bom estar aqui, é uma alegria muito grande para a Fundação, é algo que a gente realmente acredita. Meu nome é Raquel, eu lidero o programa Brasil on Campus e ele é focado justamente em fomentar essa comunidade de brasileiros que estudam fora, que estão buscando uma formação de excelência e estão comprometidos com a transformação do Brasil. Agora, a Fundação tem um compromisso de 10 anos, que tem alguns eixos que eu vou falar aqui, que já tocaram em alguns temas que foram falados antes, ontem. Então, nos próximos 10 anos, a gente tem 4 frentes de trabalho. Uma delas é a universalização da alfabetização. A segunda é a recomposição de aprendizagem, principalmente pensando no pós-Covid. E também olhando para a redução de equidade, de desigualdade racial. Essas iniciativas que a gente fala de bolsas, de fomento de lideranças, entra nessa pauta de desenvolvimento e conexão de um grupo relevante de lideranças tanto diversas e representativas do nosso país, e também a garantia de um serviço público efetivo com uma gestão de pessoas realmente olhando para os desafios que a gente tem e para as pessoas que a gente precisa nesses espaços de tomada de decisão. Então, a gente investe nisso justamente porque a gente acredita que são as pessoas o nosso maior recurso. E que, se a gente celebra a nossa gente, se a gente celebra essa diversidade de pontos de vista e pessoas unidas para um bem comum, a gente realmente acredita que a gente pode avançar. A gente está muito focado nessa pauta de diálogo, de respeito e de conexão. E a gente acredita que a gente precisa de mais brasileiros qualificados, então é uma alegria muito grande, por isso que a gente também investe no Fórum Brasil UK e também em bolsas aqui na Universidade de Oxford e também no Lehman Center aqui, para que essa conexão seja mais perene e a gente possa continuar tendo essas conversas no longo prazo. Então, a gente está muito feliz de estar aqui, vários dos temas já foram discutidos, a gente está bem ansioso para ouvir os colegas e continuar trocando. Então, contem com a gente, muito obrigada e parabéns ao Fórum mais uma vez. Obrigada, Raquel. Bom, o mote, o lema do fórum desse ano é Inovando Caminhos, Transformando Futuros. Aqui a gente fala de inovação, de transformação e de futuro. Mas, na nossa perspectiva, nenhum projeto de Brasil é possível sem que a gente discuta e debata um tema que tem sido transversal e trazido em todos os painéis, praticamente até agora, que é a educação. O cenário da educação brasileira hoje, especialmente na etapa do ensino médio, escancara desigualdades sociais e econômicas, questiona a eficiência das políticas públicas e das estruturas de aprendizagem e desafia o poder público a garantir que cada jovem tenha oportunidades de atingir o seu potencial. Baixos índices de conclusão do ensino médio, de inserção no ensino superior e as altas taxas de jovens fora do mercado de trabalho dão sinais dessas falhas contidas no nosso sistema. Ao mesmo tempo, as empresas, principalmente de tecnologia, não conseguem preencher as vagas de emprego por conta do déficit de candidatos preparados. As discussões sobre a reforma do ensino médio, o financiamento da educação, a recuperação da aprendizagem e o maior acesso à formação profissional e técnica precisam ser encaminhados de forma colaborativa, estratégica e transversal. Mas quais são os entraves e por que o Brasil está tão atrasado no desenvolvimento de competências e habilidades para melhorar as condições de vida da sua população ativa e promover a redução das desigualdades através da capacitação para o mundo do trabalho e para as profissões do futuro? Qual o melhor caminho a seguir? Bom, peço que vocês se juntem a mim para dar as boas-vindas às pessoas que vão compor esse painel.
Então, Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú, conselheiro de instituições culturais e presidente do Conselho de Fundação, do Conselho da Fundação Bienal São Paulo. Seja bem-vindo. Próxima painelista, representando mais de 44 milhões de estudantes brasileiros, convidamos a Jade Beatriz, que é presidente da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que é a maior entidade estudantil da América Latina e é estudante pré-vestibular. Próximo painelista, Igor de Alvarenga, é professor, foi diretor de escola, é secretário de Educação do Estado de Minas Gerais e vice-presidente do CONSED, Conselho Nacional dos Secretários de Educação, representando a região Sudeste. Bem-vindo. E para complementar essa diversidade de perspectivas, a gente convida o Tiago Dias. Tiago é fundador do canal digital Termine Seus Estudos, criado em 2011, para ajudar as pessoas a terminarem o ensino médio e se prepararem para o INSEJA, que é o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Seja bem-vindo, Tiago. E para mediar essa conversa, tenho muita alegria de chamar aqui a minha amiga Natália Vido, que é mestranda em Políticas Públicas Educacionais pela UCL, bolsista Chevening, trabalhou no Unicef, no governo do Maranhão e foi subsecretária de Ensino Profissionalizante na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. E agora passo a palavra para você, Nath. Boa discussão. Bom dia, gente. Bom dia. Veio aí o painel Educação. É indiscutível o quanto a educação é um tema que toca muito a gente e que todos nós temos contato em algum momento da nossa vida, em diferentes níveis, e é totalmente transversal e necessário. Só ontem, nos painéis excelentes que nós tivemos aqui ontem, a gente conversou sobre educação cidadã, educação democrática, educação ambiental, digital, educação para pessoas presas e a educação revolucionária crítica de Paulo Freire. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, que representam frentes diferentes e tão relevantes, que somam esforços na luta por uma educação justa, equalitária e melhor para cada jovem, para cada adulto do país e para cada criança. Então, hoje, como a Silvia comentou, a gente vai focar bastante na etapa do ensino médio e nas juventudes, especialmente durante essa última etapa da educação básica e o pós-médio, o que fazer depois que o ensino médio termina e como que a gente pode endereçar todas essas questões. Muito obrigada pela presença, Igor, Jade, Saron, Tiago. Estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Vou começar o assunto com uma pergunta para o Igor. A gente vai fazer uma estrutura muito parecida com os painéis anteriores, então 2 rodadas de perguntas aqui da moderação, e aí a gente vai abrir para a plateia. Também encorajo vocês a fazerem as perguntas e participarem aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo. Igor, queria começar contigo, falando um pouquinho sobre a reforma do novo ensino médio, mas principalmente a gente viu nos últimos meses as discussões acerca da reforma bastante acaloradas. A secretária executiva do MEC, Isolda Sela, comentou que até estava se configurando um cabo de guerra ali, mas eu acho que o principal, que pauta as discussões da reforma, são as desigualdades que o ensino médio tem e que a reforma pode ou não aprofundar. E como que a gente faz, né, para discutir, para combater desigualdades? Minas Gerais é um estado que tem 853 municípios e uma realidade também muito distinta dentro do território. Eu queria saber de você quais são os efeitos positivos e negativos dessa mobilização acerca da reforma, como que a gente ataca as desigualdades e qual que são os sinais, na sua visão, para o futuro do ensino médio no país? Bom, que a pergunta é fácil.
Já começou? Começou já com um tema pouco Polêmica. complexo, né? E pouco polêmico. Gente, bom dia. Primeiro é um prazer aqui estar. Eu agradeço o convite. Sempre é uma oportunidade boa para a gente poder debater educação. É algo que nos é tão valioso, né? Então, a gente tem que estar atento à educação e fazer uma educação de qualidade no nosso país. Uma educação, em Minas, a gente tem feito um trabalho muito baseado em 3 pilares, que é acesso, permanência e aprendizagem. São 3 pilares que a gente defende com muita garra e buscando desenvolver uma escola que, de fato, permita que o estudante chegue ao final do seu ciclo, que ele possa escolher qual caminho seguir, que seja o caminho acadêmico, que seja o caminho técnico, ou que também não seja um caminho da área de estudo, mas que seja um empreendedor, aí é a opção que ele queira fazer, mas que ele esteja consciente e formado para fazer esses caminhos, né? Nós, em Minas, quando a gente conversa um pouquinho sobre formação profissional, nós temos um programa que a gente já consegue formar 150 mil estudantes, que é o Trilha de Futuro, com ensino técnico, pagando bolsa para o estudante em escolas privadas, de formação técnica, e também com a ajuda de custo, que o estudante recebe para poder ir e também se alimentar. Acho que um primeiro caminho aí para o futuro que a gente almeja, que a gente deve pensar nessa formação técnica do estudante, subsequente e durante os estudos também. Quando a gente fala de reforma do ensino médio, ainda bem que assim, acho que a gente vem caminhando, acredito que a gente vai conversar de reforma. No início foi um pouco, a gente falava muito em revogar, a gente escutava muito a palavra revogar, e hoje eu acho que a coisa vem numa vertente acho que não tem nem cabo de guerra, a necessidade de revermos uma política pública que está em implantação, né? Isso é fato. Nós temos um período aí de implantação que passou por uma pandemia, né? Passou por um cenário também de um MEC ausente, a gente tem que destacar, mas que foi implantada, né? Então, são várias análises a serem feitas. Trazer o novo ensino médio numa rede complexa como Minas não foi fácil. Já houve investimentos muito altos, cerca de 200 milhões já foram investidos. A construção em Minas nós temos 3.600 escolas, nós envolvemos os professores na criação dos currículos, também os estudantes, através de uma pesquisa e escuta com mais de 115 mil estudantes participando. E por meio desses instrumentos foram criados currículo referência e todo o plano, né, a grade curricular, que hoje funciona em Minas. Desafios inúmeros, porque como toda política pública, durante a sua implantação é necessário rever alguns pontos para adequação. Então, nós tivemos um desafio enorme lá com o transporte. Minas tem 853 municípios, escolas muito longe, e que o estudante, para ficar 6 tempos na escola, isso é muito difícil, porque a gente depende do município para fazer o transporte. E o município ainda tem o seu ensino anos iniciais em 5 tempos. Então, não casa. Então, é mais uma linha de transporte, é mais um ônibus, né, para fazer esse transporte. Esse desafio foi muito grande. Conseguimos superar em parte, né, que também estamos em processo de evolução e revendo a forma de financiamento desse transporte. Antes, que era pago por per capita, nós passamos a pagar esse transporte por quilometragem. Parece algo simples, mas que gerou um investimento em dobro. Hoje, a gente gasta 800 milhões investindo em transporte dos nossos estudantes das escolas públicas estaduais, somente. Quer dizer que a municipal ainda tem um outro investimento, né? Os itinerários formativos, um outro desafio, formar o professor para que ele consiga lecionar, né, essa nova visão, formar o estudante para que ele possa entender e fazer aquilo que eu disse no início, ele poder optar ao final do seu ensino médio o que ele quer seguir. Dentro dessa discussão da reforma do ensino médio, eu sou uma pessoa que sempre digo assim, nós precisamos de reformar o ensino médio, mas a gente precisa de pensar o que a academia fez nesses últimos tempos,
de mudança de metodologia para formar os professores de educação básica, que eu estou falando de formação básica, para que esse professor possa atuar nas escolas públicas. O que a academia fez? E é necessário ter esse olhar para a academia e voltar a discussão para a formação do professor em licenciatura, para que ele possa atuar no ensino público. Como diretor de escola, que fui durante 8 anos diretor de escola, e eu adoro as plaquinhas, elas vão subindo assim, gente. A gente vai só acelerando, né? E era uma dificuldade, não, porque a formação, nós temos lá o Trilhas Educadores. Nós estamos formando 6.000 professores que já estão estudando em universidades federais, universidades privadas, fazendo pós-graduação, mestrado ou doutorado. Abrimos agora mais 6.000 vagas para qualquer servidor da rede da educação do Estado, para que ele possa pleitear essa bolsa e a gente paga. A formação, ela é importante, mas essa é uma formação continuada. É a formação depois que o servidor já ingressa à rede. Mas a formação básica, a formação inicial desse professor, é essencial que entre nessa discussão antes ou concomitante, prefiro dizer concomitante, ao da reforma do ensino médio. Obrigada. Desculpa. Obrigada, Igor. Eu que agradeço. Jade, queria te direcionar uma pergunta, justamente pensando na vida do estudante durante o ensino médio e também no pós-médio. A gente tem dados muito difíceis, 1 a cada 4 jovens entra no ensino superior, e a gente tem uma taxa de desemprego também da população de 18 a 24 anos que é dramática no país. Queria saber a sua visão sobre quais são as políticas e as medidas a serem tomadas para a gente apoiar esse jovem, tanto na inserção do ensino superior, na inserção do mundo do trabalho, para ele chegar onde ele quer, como já comentou o Igor. Quais são, na sua visão, as medidas necessárias? Bom, primeiro eu queria agradecer pelo espaço, pelo Fórum Brasil UK, por promover esse espaço de debate que é tão importante. Dar bom dia para todo mundo que está aqui, para todo mundo que nos acompanha virtualmente, e falar que hoje na educação, e eu digo não somente na escola pública, mas em todos os espaços que a gente vem entre esse vão, do intervalo entre a escola e entre a universidade, é importante dizer que o processo de aprendizagem dentro da escola é muito responsabilidade desse processo, que não é um processo final, que é a entrada no ensino superior ou permanência para uma possível pós-graduação ou para o mercado de trabalho. Então, quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando sobre a escola. A escola, na verdade, as pessoas que estão dentro dela, teve um gap geracional. Então, as gerações mudaram bastante, sobretudo durante os últimos anos, os anos de pandemia, só que a escola ela não teve esse gap. Então, é a mesma estrutura escolar, é o mesmo modelo de ensino, e isso acaba fazendo com que a gente se atrase cada vez mais, Então, hoje, realmente, a gente tem dados de jovens de 14 a 24 anos, cerca de 5 milhões que estão em situação de desalento, de desemprego, e o principal fator é a baixa escolaridade. Então, nós precisamos falar sobre um plano nacional de alfabetização, de escolaridade, de busca ativa para poder manter esses jovens dentro da sala de aula e fazer com que não só eles consigam terminar o ensino médio, mas adentrar o ensino superior e permanecer. Porque quando a gente fala sobre as mudanças de ensino, a reforma do ensino médio, os momentos que a gente passa hoje dentro do ensino básico, nós estamos falando que a escola pública ela precisa de investimento. Porque o que a gente vê é a desestruturação das escolas públicas. E aí, quando a gente fala sobre a reforma do ensino médio, que inclusive a UBS, durante um longo período, fez um debate de revogação, de fazer mobilizações pedindo a revogação, desde 2016, quando ainda era uma medida provisória, e nós ocupamos as escolas de todo o país para poder falar que é impossível você implementar uma reforma no ensino básico sem chamar os estudantes para discussão, sem chamar a sociedade civil para falar sobre quais são as estruturas que o ensino básico precisa ter. A gente chegou para esse debate de agora, que abriu para a consultoria pública, para a gente conseguir dialogar com todo mundo e dizer, gente, é impossível a gente falar sobre o ensino básico sem os estudantes.
É impossível a gente falar sobre reformas de ensino sem falar sobre a reestruturação das escolas. Porque como que a gente vai ter itinerários formativos que querem, em tese, aproximar a gente do mercado de trabalho se nas escolas não tem estrutura? A gente falou isso ontem no painel sobre as possibilidades da era digital. E hoje existem muitos itinerários que têm robótica, que têm química, física, de escolas que não têm um banheiro, que não tem uma quadra, que não tem um espaço que você possa executar aquilo. E aí aquele estudante vai precisar ir em mais de uma escola para poder cumprir esse itinerário e conseguir concluir o seu ensino básico, né? Então, como que a gente faz esse debate entendendo que isso envolve alimentação, isso envolve transporte, isso envolve também o próprio mercado de trabalho, porque hoje muitos estudantes eles estudam e trabalham. Isso acaba fazendo com que exista uma grande evasão escolar e um vão que a gente fica ali meio que se perguntando, será que eu consigo terminar isso aqui e continuar a minha carreira profissional e continuar a minha luta para conseguir entrar na universidade? Porque hoje é isso, a nossa geração é uma geração de pessoas que foi o primeiro da família a acessar o ensino superior graças a diversas políticas públicas. Só que a permanência, sabe? E a gente viu muito isso no último ano. A gente teve nos últimos 2 anos os Enems com a menor taxa de inscrição. Esse ano teve 35% a mais do que as dos anos anteriores, porque a gente veio tentando se reerguer, tentando levantar de novo e falar, nós precisamos ocupar esse espaço, né? Então, para além de políticas públicas de Estado, que seja para além de governo, que permaneça ali, independente das pessoas que se elejam, que saiam, que entrem, nós precisamos garantir o orçamento. Porque não adianta ter uma política pública se aquilo não tem um orçamento. O investimento nisso e, principalmente, trazer os estudantes para essa discussão, de entender os professores também, eu acredito que são atores muito importantes para esse debate, porque não existe um debate sobre escola pública se a gente não trazer as pessoas que estão todos os dias dentro da escola pública, sabe? Então, os cursinhos pré-vestibulares, e aí eu acho que o Thiago vai falar bastante sobre isso, né? De conseguir terminar o ensino básico, que é uma coisa extremamente importante. Hoje é uma das principais coisas que a gente tem tanta dificuldade de conseguir finalizar, e aí já terminando, porque falta só 1 minuto. Sua plaquinha já levantou. Minha plaquinha já levantou. Olha para lá. Eu acredito que uma das principais coisas que a gente precisa vir a fortalecer quando a gente fala sobre educação, formação profissional, é sobre os institutos federais, a rede de escola técnica. Acho que as escolas técnicas estaduais que a gente hoje tem no Brasil, elas são cases de sucesso e que elas precisam de mais investimento para garantir que a gente tenha os 2 caminhos, o mercado de trabalho, a isenção na universidade e garantir que a gente consiga contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Obrigada, Jade. Vou fazer o gancho também para Thiago. Jade, a gente está comentando aqui sobre as barreiras e as dificuldades e as medidas necessárias, Thiago, para apoiar a conclusão dos ensinos, dos estudos. E o canal, né, foi pensado também bastante para isso. A gente tem... Desculpem. A parcela da população de 25 anos ou mais, com pelo menos o ensino médio completo, hoje, é de 53,2%. A gente está falando de um pouquinho a mais da metade da população que tem o certificado do ensino médio em mãos. E quando a gente olha para o Enseja, que é um exame que os estudantes buscam quando eles não conseguiram percorrer a trilha acadêmica na idade correta, na idade prevista, é um exame que certifica fundamental e médio, mas 80% de quem faz o Enseja está buscando o ensino médio, a conclusão do ensino médio. 45% deles se declaram pardos e 47% têm entre 17 e 25 anos. A gente está falando também dessa juventude. Queria te ouvir, Thiago, quais são, a partir da sua experiência e a partir do que você tem, os principais entraves à conclusão da educação básica e também qual é esse apoio? A gente está conversando bastante aqui sobre isso, queria te ouvir. Sim.
Bom, primeiramente, obrigado pela pergunta, né? Obrigado pelo convite aqui do evento. Fiquei muito honrado de trazer esse tema com muita responsabilidade, né? Eu vejo que, eu acho que é uma dos maiores déficits na educação brasileira. Né? É uma coisa pouco discutida, né? Você falou bem. Então, no último PNAD, 47% só dos jovens com 25 anos mais terminaram o ensino médio. Em 2018, 53 não haviam terminado. Só que tem um detalhezinho aí, né? O corte é 25 anos mais. A gente não espera que alguém termine o ensino médio com 25 anos. Quando você pega essa faixa 18 a 25, você ultrapassa com muita tranquilidade os 50%. Então, infelizmente, a regra no nosso país é não terminar o ensino médio. Né? Eu me deparei com esse dado quando eu fui fazer, eu sou graduado em filosofia, e no meu estágio eu fui fazer o famoso PPP, o Programa Político Pedagógico, dentro de um colégio de EJA. E aí eu vi esse dado. E eu tinha certeza que esse dado estava errado. Eu falei, não, com certeza que isso está errado. Né? E aí você vai realmente atrás dos dados e você vê que no nosso país existe esse déficit muito grande. Bom, em 2011 eu criei esse projeto, né? Porque o Enem começou a certificar o ensino médio. Só que o Enem não era uma prova adequada para isso. O Enem submetia a uma carga pedagógica gigantesca esses jovens, né? E aí isso foi ganhando relevância até que em 2016, mais de 1 milhão de pessoas dentro do Enem já estavam fazendo o Enem para requerer o diploma de ensino médio, né? E aí isso ganhou uma relevância e o INEP resolveu trazer uma prova antiga, que é uma prova do Enseja, né? Só uma curiosidade, o Enseja nasce no Paraná, com a Secretaria de Educação do Estado, junto ao INEP, para certificar os brasileiros no Japão. Existe uma comunidade enorme de brasileiros no Japão, né? E no nosso estado ali tem muito essa comunidade. E aí essa prova nasceu com essa característica, né? Hoje o Enseja acontece em 12 países, nas embaixadas, e acontece no nosso Brasil também. Em 2019, essa prova alcança o seu ápice de quase 3 milhões de inscritos. E o que eu vejo com isso, né? Todos os painéis falaram, né? Na última linha, no frigir dos ovos, você vai sempre trabalhar sobre educação, né? Então, todo mundo passou por esse tema, né? A educação, ela vai realmente perpassar todos, né, as nossas falas. E eu vejo que, quando você olha para os dados do Enseja, você vê essa demanda, você vê realmente uma vontade dos brasileiros vencerem isso, né? Em 3 anos, nós saímos de 1 milhão e 200 mil inscritos para 3 milhões. Toda a rede de EJA no Brasil, escolas, né, de educação de jovens e adultos, chegam a 3 milhões e meio. Em 2018 para cá, caiu 22%. Hoje nós temos 2 milhões e 700 pessoas inscritas nas redes de supletivo, chamado EJA, Educação de Jovens e Adultos. Enquanto o Enseja, em pouco tempo, já passou esse dado. Né? Nós chegamos em 3 milhões, com a pandemia a gente caiu um pouquinho, está em 1 milhão e 600 hoje. E o que eu vejo? É uma política eficaz, ela realmente funciona, só que ela precisa de, agora entrando na sua pergunta, ela precisa de publicidade. Né? Eu estava conversando com o Orlando Silva e outros deputados, a gente precisa realmente dar muito mais publicidade para isso. Poucas pessoas conheciam. Né? O Orlando mesmo me confessou que ele não conhecia. Nossa, Thiago, vamos fazer um trabalho, vamos sentar com o Camilo e vamos ver o que a gente consegue fazer em relação a isso. Então, eu acho que ouvindo cada um aqui e os painéis, eu acho que a vontade não dá para a gente parar o Brasil e resolver cada um o seu problema. A vontade é mais ou menos essa, né? Porque os desafios são tão grandes, né? Mas como empreendedor, o que eu vejo? A gente tem que trocar a turbina do avião em próprio voo. E é isso que a gente está tentando fazer aqui, não dá para parar o Brasil. Né? Então o avião decolou, não dá para pousar mais e nós temos que trocar essa turbina ali. Então, o principal desafio nosso é a informação. Hoje, o YouTube, por 85% dos professores usam o YouTube como suporte, não só gerando conteúdo, mas indicando links, né? E o próprio dado do YouTube diz para nós que 90% dos brasileiros usam o YouTube para pesquisa e educação. E aí, em 2016, nós criamos esse canal chamado Termine Seus Estudos. Hoje nós estamos com mais de 1 milhão de inscritos. E todos os anos a gente impacta ali quase 10 milhões de brasileiros, né? Então, o desafio é muito grande, mas eu vejo que essa política, ao meu entender, é uma política eficaz, eficiente. Ela realmente, ela dá visibilidade, ela dá eficácia, ela resolve um problema,
porque não ter o diploma do ensino médio é uma dor diária, né? Eu estava até compartilhando com o Saron que eu acho que enquanto nós, brasileiros, fizemos um bom trabalho, né? O brasileiro é apegado à escolaridade. Nós sempre perguntamos, o que você faz, o que você estuda? Né? Só que para nós é um conforto. Ah, eu fiz filosofia, eu fiz direito, você estudou em tal lugar. Agora, você imagina quem não terminou o ensino médio. E a todo emprego, o currículo dele está lá, né? Fundamental incompleto, ensino médio incompleto. Ele não pode ser supervisor de linha, ele não pode ser gerente, ele não pode ser, né? Porque ele não tem um ensino básico completo. Então, essa é uma dor que bate todos os dias nele, né? E é uma dor que quando ele pensa que ele tem que voltar para a escola, ele fala, não, eu não vou com 28 anos, com filho, trabalhando, voltar para uma sala de aula, isso inviabiliza. E eu acho que o Enseja veio realmente democratizar isso. É uma prova extremamente sem burocracia, você só precisa do CPF e a sua data de nascimento. Literalmente, né? Então, eu acho que, normalmente, quando a gente coloca alguns problemas, a gente tem um desafio do Estado. E, nesse sentido, eu tenho que reconhecer que o Estado foi eficaz. Então, a gente precisa dar visibilidade para isso e contar com o poder público para que a gente alcance cada vez mais pessoas. Perfeito. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Tiago. Saron, queria te destinar uma pergunta um pouquinho agora sobre a educação profissional e técnica. Às vezes, talvez a gente se refira a EPT, só então a educação profissional e técnica, justamente pensando nela como uma política que possa atender um pouco da demanda dessa população, desse jovem que está estudando e que às vezes precisa colaborar em casa, mas que também visa qualificação para o mundo do trabalho. Mas a gente sabe que uma das principais críticas à EPT é justamente uma visão do que deve ser ensinado nas escolas e que a EPT é menor do que uma trilha acadêmica ou do que a inserção no ensino superior. É um estereótipo que a educação profissional e técnica carrega, mas que justamente, por exemplo, com o avanço da tecnologia, está cada vez mais formando desenvolvedores e programadores com muita qualidade que podem ocupar, por exemplo, grandes posições no mundo do trabalho. Queria saber de você, como que a gente fortalece a EPT como uma opção de estudo, né, para que o jovem possa optar, caso ele queira, e qual o papel que a EPT, a Educação Profissional e Técnica, pode desempenhar na vida do estudante e no desenvolvimento do país? Maravilha. Bom dia a todos. Muito legal estar aqui com o Tiago, com a Jade, com o Igor, com o Tiago, com a Jade. Com a Jade. Olha, eu estou ainda no fuso horário aí. Natália, obrigado por vocês estarem aqui. Autonomia, que é o que essa molecada está procurando, dignidade e autonomia. Eu acho que esse é o debate central. Lá na Fundação Itaú, eu aqui aproveito para falar da Fundação Lema, agradecer pelo apoio. A Fundação Lema tem um papel importantíssimo aí no debate sobre a educação brasileira e agradecer ao Google aí por ter dado essa força para vocês, aí, vocês todos que fizeram esse encontro com tanta beleza aí. Lá na Fundação Itaú, a gente tem dois princípios. O primeiro princípio é que a gente não faz política pública. Quem faz política pública é o Estado brasileiro. E a gente precisa fortalecer quem faz política pública, né? Ter esse entendimento é o pressuposto para apostar num país mais republicano e mais democrático. E o segundo princípio, que se coaduna com a questão da democracia e de um país republicano, é o princípio de que isso vale para tudo, tá, gente? Nada sobre eles sem eles. Nada sobre questão racial sem quem vive o dia a dia deste drama das questões raciais. Nada sem discutir a mulher no mercado de trabalho sem as mulheres. Nada para falar sobre educação sem os professores, sem os profissionais da educação e os estudantes. Esse é um pressuposto básico. E aí, talvez, eu trate da questão central para mim, me conectando com ontem, quando falávamos das catedrais, quando falávamos
das expectativas, das desilusões. Para mim, a questão central para a gente retomar esse país e para que a gente possa ter realmente um país que possa olhar para frente, aprendendo com o seu passado, enfim, e fincando fortes pés no nosso presente. Para mim, o central é a participação. A gente tem que promover espaços, seja na escola, seja no trabalho, seja na academia, onde a participação seja o pressuposto, mais do que o protagonismo. Tem e eu que venho do mundo da cultura e agora estou aí, né, na condução da fundação, com esses 2 pés na educação e na cultura, tem uma videodança muito interessante de um artista brasileiro, que ele pega a cena do Cisne Negro, desse balé lindíssimo, e ele tira o protagonista. Ele faz toda a cena, as principais cenas do Cisne Negro, sem o protagonista. E é muito triste quando a gente olha o quanto os participantes ganham um papel secundário e perdem a energia. Portanto, a gente precisa, mais do que olhar para o protagonismo, olhar para a participação. Porque o protagonismo pressupõe alguns terem evidência e outros não terem evidência. Então, o pressuposto, o V0, quando a gente pensa em educação técnica profissionalizante, é como você induz o jovem a aumentar, a garantir, a praticar a participação. E aí a gente tem que olhar para os grandes desafios. Primeiro, os dados são realmente preocupantes, né? E a gente começa lá no ensino básico, lá atrás. Se a gente pegar os dados de matemática, eles são cruéis. No antigo primário, no Fundi 1, nos anos iniciais, estou aqui versando, viu, Igor, no seu campo aí e no da Jade, na matemática, a gente chega lá de cada 100 alunos, 35 dominam o conteúdo, idade e ano, lá no 5º ano, antigo 4º ano. No Fundi 2, o 35 cai para 15. De cada 100 alunos e alunas, só 15 dominam a matemática. E sabe, quem pela primeira vez perde na temática é a menina negra. A menina negra, ela é ainda mais afetada pela falta do domínio da matemática. Então, olha só o quanto a questão da matemática é relevante e o quanto ela, de alguma forma, ao ser mal aplicada, induz ainda uma maior desigualdade, inclusive de gênero e de raça. E aí, no ensino médio, aquilo que era 35 vira 15, vira 5, 4. Como é que a gente pode imaginar esse jovem tendo dignidade e autonomia sem ter o domínio adequado da matemática em tempos de ChatGPT? Em tempos onde o pensamento lógico é central nesse debate, inclusive das fake news, né? Então, vejam, primeiro, eu acho que nada sobre eles sem eles foi fundamental nesse debate que o ministro Camilo está conduzindo agora com essa escuta pública. Primeiro, a gente precisa ampliar o tempo dos conteúdos em relação aos temas básicos, né? Não dá para ser 1.800 horas, precisa ser pelo menos 2.100, né? Segundo, em relação aos itinerários que se conectam com o mundo profissionalizante, a gente precisa olhar para a economia verde, a gente precisa olhar para a economia do cuidado, a economia digital, a economia prata, né, da turma que já passou dos 60, e da economia criativa. No Brasil, são 7 milhões de trabalhadores atuando na economia criativa. 7% do mercado de trabalho. Uma economia, e todas essas economias, verde, prata, digital, criativa, do bem-estar, exigem maior qualificação. Dado da OCDE, nós temos entre 18 e 24 anos, 8 milhões de meninos e meninas que não conseguem trabalhar e não conseguem estudar. Reprovo a questão do neném. Não é neném, não é que ele não quer, ele não consegue, não trabalha e não estuda. É quase um Portugal. É quase um Portugal. Olha a dívida social que nós estamos contratando nos dias de hoje no mundo, né, que pela primeira vez a tecnologia o ChatGPT começa, inclusive, a incomodar o andar de cima. Então, a realidade precisa ser enfrentada. Nós precisamos nos conectar às novas economias. Nós precisamos partir do pressuposto que só processos participativos
podem colocar esse jovem numa situação de melhor qualidade. E, para terminar, que o tempo ali já acabou, um outro dado, daquele menino que consegue o primeiro emprego, que lá lutou, né, conseguiu romper todas essas barreiras sociais, econômicas e emocionais, 70% perde o seu primeiro emprego no primeiro ano. Ele é contratado pelas questões técnicas, pelas suas competências técnicas. E boa parte, segundo pesquisas também, desses meninos e meninas que perdem o seu primeiro emprego lá no seu primeiro ano, é porque ele não tem competência socioemocional, ele não tem habilidade socioemocional. Vejam a discussão, o quanto é complexo, o quanto é necessário e, portanto, só tenho a agradecer essa oportunidade incrível de estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigada, Saron. Igor, vou começar também de novo a segunda rodada, mas puxando aqui o tema da educação profissional e técnica. Acho que um grande desafio da oferta da EPT nas redes estaduais e no Brasil é justamente relacionado à capacidade de infraestrutura, de recursos humanos, de investimento. Você comentou já algumas iniciativas de Minas em relação à oferta da educação profissional. Outros estados têm também seguido um caminho nesse sentido, mas a gente ainda está com um cenário de muita dificuldade, acho que nacionalmente como um todo, para avançar a oferta da educação profissional. Qual que você acha que é a estratégia, enquanto poder público, para ampliar o número de vagas e fortalecer a EPT nacionalmente? Bom, o primeiro ponto é um desafio, porque a infraestrutura nossa é trocar a roda com o carro andando. Né? Então, isso é fato. Para alguns cursos técnicos, a gente precisa muito de laboratórios sofisticados, etc. E tal. Então, nesse período, a gente precisa de parcerias. A gente vai ter que conversar com a iniciativa privada, vai ter que conversar com o terceiro setor, vai ter que conversar com instituições, o Sistema S, trazer para perto. É necessário. A infraestrutura das nossas escolas públicas ainda ela não dialoga com, não em sua totalidade, viu, gente, com a formação técnica profissional. Claro que temos iniciativas excelentes, que até a própria Jade trouxe. O jovem é imediatista, ele quer um resultado rápido. Né? Eu vejo aqui o Tiago falando do ensejo. Eu lembro que eu, como diretor de escola, contemporâneo, saía pegando o nome dos meninos, escrevendo os meus meninos que estavam com distorção em idade séria mais alta, precisavam fazer um ensejo antes que eles saíssem da escola. Eu lembro que eu pegava e fazia inscrição. Eu falava, você vai vir no domingo fazer a prova. Aí de 100, 50 aparecia. Eu falava, nossa, que frustração. Porque o ensejo, para mim, tinha que ser todo dia. O menino entra no computador, porque o grande tchan é você conseguir também fazer com que aquele estudante, que por diversas vezes ele não acredita nele mesmo, que naquele dia que ele acreditar nele, o poder público tem que estar aberto para abraçar essa oportunidade que ele acreditou. Porque, senão, não dá para esperar o domingo. Não dá para esperar o outro dia, porque é aquela janelinha que você abriu naquele estudante naquele momento. É disso que é importante. Naquele momento, a gente tem que estar preparado para oferecer para ele o curso técnico profissionalizante que ele quer, oferecer a oportunidade de ele fazer uma prova e se certificar. É nesse momento. E a janela é muito curta. Ela é muito curta. Porque quando você não oferece para ele e ele cria na cabecinha dele aquela coisa assim, nossa senhora, vou crescer, no outro dia ele fala assim, que a juventude é assim, né? Ah, não deu certo. Acabou. E o ensino profissional, né, ele caminha para esse lado. Ele caminha para isso. O estudante está na escola e tendo a oportunidade de práticas em laboratórios e estágios, e a gente precisa conversar de estágio remunerado também, porque é o imediatismo. Ele tem que ver que naquele momento que ele está dentro da escola, ele está produzindo e aquela produção faz parte da vida dele, para ele poder sair e fazer o que ele quiser. Né? Mas a nossa infraestrutura não dialoga ainda. Então, em Minas, a gente criou trilhas de futuro. O que é, basicamente? A instituição privada, ou pode ser universidades estaduais ou federais, que oferecem curso técnico, credenciam na Secretaria de Estado de Educação. A gente oferece as vagas para os estudantes dentro de um mapa, que aí eu acho importante também, que essas vagas têm que ser distribuídas dentro de um mapa
desenhado via a Secretaria de Assistência Social quanto a cada região, qual é o nível de empregabilidade daquela região. E aí eu converso muito com o pessoal lá e falo assim, o sucesso deste programa é a quantidade de estudantes não formado, mas empregado. Porque se a gente consegue que o estudante entre, faça o curso técnico e esteja empregado naquela região, é importantíssimo. E que ele permaneça na sua cidade. Nós temos hoje um desafio também, que é o estágio, porque quando você abre 150 mil vagas de ensino técnico, aonde que vai ter estágio? Eu estou formando 8 mil técnicos em enfermagem. Eu não posso mais abrir vaga de técnico de enfermagem. Não é o momento. Em alguns locais eu não preciso mais. Então, eu preciso de abrir qual outro curso? Técnico em radiologia, para também direcionar ali ao estudante para que ele não se frustre mais uma vez. Senão ele vai se tornar um técnico de enfermagem, vai para o mercado de trabalho e não vai ter a vaga para que ele possa desenvolver aquilo que ele aprendeu. Então, eu acho que o desafio é a gente conseguir desenhar parcerias, porque no momento só vai caminhar com parcerias. Ao mesmo tempo, investir em infraestrutura, que as nossas escolas precisam de melhorar a infraestrutura. Não dá para nesse momento, ainda a gente escutar a escola que não tem banheiro. Né, gente? Isso daí é um absurdo. Né? Eu brinco lá em Minas, que eu falo assim, gente, escola que não tem banheiro é prioridade. E a gente conseguiu caminhar muito bem nisso. Existem coisas que são fundamentais. Né? E o segundo ponto é, não deixando de trabalhar com a infraestrutura, parcerias para que esses estudantes que agora estão possam fazer o curso técnico e trabalhar a empregabilidade, de forma que esse estudante possa entrar no mercado de trabalho de fato. Aí, se depois que ele entrar no mercado de trabalho, você vai fazer faculdade, você vai seguir outras linhas, a gente respeita aí uma questão dele, mas não podemos também deixar de olhar para aquele estudante que, dentro da educação básica, ele é um estudante também acadêmico, senão nós vamos só focar no técnico e a nossa mão de obra acadêmica vai se perder. Observem bem que esse caminho não é só de um lado. Você não pode deixar a peteca cair de jeito nenhum. E nós temos um abismo de investimento e que nós temos que recuperar isso agora. Então, acho que o caminho é um pouquinho para esse lado. Perfeito, Igor. Puxando aqui o gancho, devolvendo para a Saron, porque você comentou sobre parcerias e a Fundação Itaú tem, né, uma atuação enquanto terceiro setor também muito forte, com diversas secretarias estaduais no Brasil. Mas queria te perguntar, Saron, qual que são os desafios para a gente estabelecer uma governança mesmo nacional de educação profissional e técnica? Como que a gente aproxima o setor produtivo para garantir que o setor produtivo também esteja envolvido, que contrate estudante de estágio de ensino médio e não apenas o ensino superior, ou como aproximar o setor produtivo e trabalhar também essa transversalidade com a cultura e com outras áreas também que perpassam a educação. O Brasil sempre tem dados muito impressionantes, né? A gente tem um Canadá todos os dias indo para a escola no Brasil, né? Na escola pública, um Canadá, Sim. 35 milhões de alunos. A gente tem um Espírito Santo de professores indo todos os dias dar aula no Brasil, né? E a gente tem uma infraestrutura, tem níveis muito distantes, né? Nós estamos falando do banheiro, da precariedade, né? Da alimentação, nós estamos falando da robótica na outra ponta. Então, essa desigualdade, né? Essa busca por espaços mais equânimes é um grande desafio. E aí, a gente precisa sincronizar recursos, a gente precisa criar sinergias entre recursos, né? Eu não consigo imaginar um país que tem uma beleza cultural e artística que não se conecte com a educação. E aí não é educação e cultura. Precisamos transformar esse E num verbo. Educação é cultura. É fundamental a gente partir desse pressuposto. Vejam, agora, nesse exato momento, a gente está firmando uma parceria com o Ministério da Cultura, o Ministério dos Esportes e o Ministério da Educação para pensar esta escola, não a escola de tempo integral, a educação
de forma integral, né? E aí, pensar isso significa articular essas 3 frentes. E a gente está aterrissando, primeiro, uma percepção de todos nós, de que a menina e o menino que fazem esporte, a menina e o menino que praticam atividade cultural, tem trajetória acadêmica, tem trajetória escolar melhor. Todo mundo tem esse sentimento. Poucas vezes a gente conseguiu gerar evidência sobre isso, provar isso, né? A família rica brasileira sabe que, opa, vai para a escola, mas vai fazer esporte, mas vai fazer cultura e arte. Por que a família pobre não pode ter isso no país? Por que a gente desconecta? Por que a gente distancia? A gente tem 6 mil museus no Brasil. A gente tem 3 mil museus no Brasil. A gente tem 6 mil bibliotecas no Brasil, né? O número de escolas públicas, alguns milhares. Como é que a gente conecta isso? Como é que os territórios se transformam em territórios de educação é cultura? Como é que a gente interliga isso? A primeira coisa que a gente está propondo ao Ministério, e esse termo de cooperação técnica que a gente deve assinar agora em julho, e todo mundo aqui que ou foi gestor público, você já foi saber bem, ou quem está no campo da formulação, no campo da gestão pública, sabe a dificuldade que é trabalhar de maneira articulada entre pastas. O Igor está aqui, deve ser o desafio diário dele. Como é que junta essas energias, né? Então, esse termo de cooperação técnica que a gente está desenvolvendo com o Ministério da Cultura, Educação e Esporte tem 3 fases, é um termo de 2 anos. Primeiro, a gente quer provar que este menino e essa menina que fazem cultura, que fazem esporte, têm trajetória escolar melhor. A gente vai cruzar. O Orlando não está aqui, observando as questões de LGPD e outras questões mais. A gente vai cruzar a vida escolar deste menino, desta menina, com todas as características socioculturais do país, com aquela menina que está no Projeto Guri, que está nos projetos de dança lá no Ceará, que está no projeto de esporte. É claro, a gente está buscando algumas características. Tem que estar matriculado, tem que ter metodologia, tem que ter questões que a gente sobreponha essas 2 vidas dele, né, para pensar a escola e a educação integral. Segundo, ao provar isso, e a gente vai provar que, de fato, essas coisas precisam estar mais interligadas, e aí observando, né, o desafio das 7 horas na escola, que também é outra coisa, porque só o filho do rico pode ter 7 horas de escola, e o filho do pobre, quando muito, tem 4 horas e meia, 5 horas, né? Então, ao sobrepor essas 2 informações, a segundo movimento que nós vamos fazer nesta parceria é, a várias mãos, discutir uma modelagem, uma tecnologia para que as instituições, o produtor independente, as organizações de cultura e esporte se conectem melhor com a BNCC, se conectem melhor com as demandas e os desafios da educação, sem subordinação. Aqui não é a educação sendo catapulta para a cultura e esporte, porque tem capilaridade, e tampouco a cultura sendo ferramenta, instrumento de melhoria de disciplina da educação. As 2 coisas juntas, né? E agora fazendo esporte, essas questões sendo libertadoras e transformadoras. Criar metodologias, falar, olha, essas conexões são as que vão melhores, né? A nossa base, a gente quer observar 15 mil jovens, 15 mil meninas e meninas que estão vivendo essas 2 situações já, que fazem esporte, fazem cultura e veem as suas trajetórias escolares, né? INEP, sala de sigilo do INEP, todas essas questões, né, metodológicas, científicas comprovadas. E o terceiro momento dessa parceria, e o Igor vai gostar desse terceiro momento, é como a gente cria espaços melhores do ponto de vista normativo para que os recursos possam ser cruzados, sem no final do dia o Igor ter que ligar para o TCM, TCE, TCU da vida para justificar o óbvio de que cultura é educação, educação é cultura, né? Então, nós estamos, neste exato momento, discutindo com o MEC, esporte e cultura. Não é fácil, nós já estamos há 6, quase 5 meses nessa conversa. Vamos fazer esse tema de cooperação técnica, dando suporte do ponto de vista metodológico, evidências,
né? Vamos precisar de mais pesquisadores nessa jornada. Então, quem está aí fazendo mestrado no campo da educação aí já é um grito, né? Para que a gente possa, ao provar, ao criar modelagens e avançar sob o ponto de vista da advocacy, né, das questões infralegais, a gente possa oferecer melhores questões do campo a partir dessas três campos. Observando 3 pontos que o PISA começa e vai ampliar na sua avaliação, que se conecta muito à questão da dignidade, da autonomia, da participação. A primeira, além naturalmente de matemática, português e ciência, a primeira, né, que o PISA já começou a medir, que é criatividade. O PISA já começou a medir isso, né? A segunda, que ele vai começar a medir nos próximos anos, retardou, inclusive, em virtude da pandemia, é pensamento crítico. Vou acabar. Você olhou pensamento para lá, crítico. Me dei mal. Criatividade e pensamento crítico. E a terceira, que o PISA vai começar a medir, são modos de vidas colaborativas. Vejam, criatividade, pensamento crítico, modos de vida colaborativa, são as mesmas questões que o Fórum Econômico Mundial traz sobre habilidades que ele pretende, ele espera dos seus trabalhadores. São questões que não estão circunscritos só à escola. São questões que estão circunscritas fundamentalmente a essa percepção de que cultura é educação é cultura. Desculpa. Eduardo, posso só dar um exemplo aqui prático, questão de conversa entre áreas, tem umas coisas que são muito interessantes. Lá no início do ano, nós escrevemos uma carta para os diretores de escola para recepcionar os meninos, então pintem as salas, não deixem a sala suja e vamos limpar o chão, né? Coisas básicas, mas que são necessárias fazer. Em Minas tem 47 regionais de ensino, eu já visitei 42. E eu, nessas visitas de janeiro, eu chegava numa escola, a sala de aula toda riscada, tem menino risca mesmo, tem... Ó, diretor, por que você não pintou? Não, a engenharia não deixa, não. Falei, o que é que essa engenharia não deixa? Chamei o engenheiro. A parte administrativa, né, do Oco Central. Aqui, estou cheio de escola precisando de pintar a parede, é só pintar, passar a tinta, porque o diretor de escola faz isso todo ano. Não, essa escola, daqui a 6 meses, Igor, ela vai passar por uma reforma geral. Então, se ele pintar agora, vai gerar dano ao erário. Eu falei assim, não, meu amigo, dano ao erário é o estudante ficar 6 meses numa sala suja, né? E a gente conseguiu mudar isso. Mas é a necessidade da conversa entre as áreas. Você tem o engenheiro pensando ali com medo de ter o dano ao erário, mas você tem um pedagógico que você perde ele todo em 6 meses, e quem está lá 6 meses sentado naquela sala suja é o estudante. Eu imagino como é que isso deve estar no Brasil e lá fora. Imagina, porque daqui a 6 meses a escola vai ter reforma. E que não vai ser 6 meses, vai ser 2 anos. Opa. E a que custo? Ainda vou introduzir mais um elemento aqui, que é do digital. Então, vou trazer a bola aqui para o Tiago. A gente comentou ontem, né, no painel Oportunidades e Desafios da Era Digital, o quanto que a educação tem tocado muito, né, conversado ou não com tecnologia. E queria te ouvir, Tiago, quais são, na sua visão, os pontos positivos e negativos, não diria negativos, talvez, as vantagens, né, e desvantagens de trazer essas ferramentas digitais para dentro da sala de aula ou para os estudos. E aqui nós estamos falando de aplicativos, de, né, canal do YouTube, de inteligência artificial, recursos digitais. Quais que são os riscos e os benefícios dessas ferramentas para o estudante e para o estudo? Show. Tem uma coisa interessante, o que me trouxe aqui hoje. Em 2014, agora vamos para a vida real do professor brasileiro. Eu criei esse projeto quando eu descobri que o Enem certificava o ensino médio. Eu só sabia esse dado. E eu comecei esse projeto. Comecei lá a fazer as turmas, tal, chamei os meus colegas professores e começamos a dar aula. Você olha a ementa e começa a dar aula para essa jovem se preparar para o Enem. Enfim, rodamos ali uns 2 anos. Em 2014, eu estou andando na Bet Educar, acho que todo mundo aqui conhece, a Feira de Educação lá de São Paulo. E eu estou andando em um stand, e aí tem um stand falando sobre a TRI, Teoria de Resposta ao Item.
que é a metodologia do Enem e a metodologia do Enseja. É a mesma metodologia. E aí eu estou conversando ali em um stand e o rapaz faz a seguinte pergunta para mim. Você sabe quantas questões que o jovem tem que acertar para passar no Enem, ou seja, para pleitear o certificado do ensino médio? Eu falei, não. Ele falou, 12 questões. O Enem tem 45 itens. Ele teria que acertar 12 para tirar uma nota de proficiência, que é 450 pontos, né? E aquilo assim, eu falei, mas como assim? Como que você sabe isso? Agora a gente vai entrar nessa sua... E aí eu descubro que tem os microdados, 2014, do INEP, né? E que nesses microdados você consegue saber exatamente quais são as questões que os alunos precisam acertar, no sentido de conjunto de itens, e quais são as características desses itens. Qual que era o nosso projeto? Fazer com que o aluno conseguisse, num pequeno período de tempo, alcançar a proficiência básica para pleitear o diploma de ensino médio dele. Isso mudou totalmente a nossa visão. Eu volto para Londrina, que é minha terra natal, no Paraná, e eu começo a pesquisar o que é esses microdados. E aí a gente vai para a engenharia da computação, aí eu vou atrás de Power BI, eu vou atrás de analista de dados, e aí a gente começa a compor tudo isso. Né? E eu te falei isso porque eu acredito, olhando para essa história, que é o que me trouxe aqui hoje. E é a partir desse corte pedagógico que nós conseguimos fazer, a partir dessa análise de dados, que nós conseguimos criar uma metodologia eficaz. Né? E aí a gente consegue hoje, com um pequeno período de tempo, 3 a 6 meses, fazer com que o aluno receba a carga pedagógica adequada, né, para que ele consiga tirar nota. Então, não se trata de você achar uma agulha no palheiro, que muitas vezes a educação é um pouco disso. Você ensina tudo e vai que aquilo que eu estudei cai na prova e eu me dou bem. Né? Então, é meio que um jogo. Né? E olhando para os dados, eu acho que essa provocação é mais para o professor. Como que o professor olha para isso hoje? Eu ensino uma sala de 30 alunos. Alguns, no final do ano, ficam proficientes em leituras, outros não. Esses outros não, o que aconteceu? Cadê a neurociência? Como é que eu posso medir esse aluno? O que aconteceu na cabecinha dele? O que a ciência pode me ajudar? O que os dados podem me falar em relação a isso? Né? E eu falo isso porque eu tenho dislexia e eu fui diagnosticado muito tarde. E a minha mãe é professora. Eu reprovei a primeira série e a quarta série. 2 séries no ensino fundamental. Era para ter um alerta aí. E ainda me considero, né, uma classe média, minha mãe é professora. Mesmo assim, tenho 2 irmãos mais velhos, na correria de 3 meninos ali, a coisa passou. E eu fui fazer esse diagnóstico lá no primeiro colegial. Né? E isso me causou um déficit grande. Eu tenho dificuldade de leitura até hoje. Tanto é que a minha formação veio dessa decisão. Né? Eu falei, qual faculdade que eu posso fazer para aprender a ler de verdade? E aí, é verdade. Filosofia. Eu fui, não, mas a primeira foi Direito. Eu fui fazer Direito. Aí, no primeiro ano de Direito, a gente tem uma carga de filosofia pesada. E eu descobri que tinha outra, que era filosofia, que exigia muito. Eu fui fazer as duas, eu fiz as duas juntas. Né? Mas eu leio mal até hoje. Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu acho que os dados, ele tem que começar conosco, né, com os professores. A gente se perguntar por que o meu aluno não aprende. Isso. Né? Por quê? Eu tenho que ir atrás. Cadê o médico? Cadê o cientista de dados? O que a gente pode fazer? E eu acho que a partir disso a educação vai começar a ter um olhar muito mais buscando a eficiência. E que o Sarão falou, me deixou muito feliz, eu acho que a gente precisa ser assim, provar. Né? Provar. Eu acho que a educação, a gente é pouco científico, pode parecer estranho essa frase, mas a gente é muito politizado. Mas a gente é pouco cientista. Né? A gente gosta de discussões políticas, a gente adora, poderia passar aqui. Mas cadê os dados? Por que não aprendeu? O que aconteceu? Né? Então, a minha experiência, os dados foram fundamentais para que a gente conseguisse criar um método eficaz. Eu acredito que a grande provocação é essa, né? Como que nós, professores, podemos buscar mais informações e aí sim, como que o INEP, como que o MEC, como que as instituições podem também nutrir os professores de dados para que a gente tome as decisões certas em sala de aula. Perfeito. Obrigada. Maravilha. Jade, vou encerrar essa segunda rodada com você. E eu queria te perguntar, a gente falou bastante aqui sobre participação, colaboração. Na sua fala inicial, você também trouxe um pouquinho isso. Mas eu queria saber de você,
o jovem está sendo ouvido hoje no Brasil? Como que é a sua visão das ferramentas de participação juvenil? O que está faltando? O que já está no caminho certo? Então, acho que a gente tem que fazer uma avaliação do que foram esses últimos anos, né? Eu acho que, para além dos últimos 4, eu colocaria os últimos 6 anos que a gente viveu no nosso país, que foi um momento de retaliação do movimento estudantil, de marginalização dos movimentos sociais, onde as pessoas realmente não eram ouvidas de fato. Então, assim, o que eu posso dizer é que o movimento estudantil em si, a UBS, a UNE, a NPG, batalharam muito para que a gente pudesse viver em um governo de fato democrático, que discussões como a do novo ensino médio fossem abertas para a sociedade, para a discussão, pudessem acontecer. E eu acredito que vem acontecendo cada vez mais. Então, a rede de grêmios, a rede dessas lideranças, são espaços que precisam articular esse tipo de escuta, né? E aí, quando a gente fala sobre a questão do próprio ensino integral que o Sarão trouxe, que é extremamente importante. Eu sou cearense, né? Sou suspeita para falar das políticas públicas de educação de lá. Estudei em escola em tempo integral, que são os EPs, Escola Estadual de Ensino Profissional. Sou formada técnica em logística por causa disso. Então, a gente abre espaço para poder falar. O MEC agora está com essa proposta de poder ampliar o ensino técnico, o ensino em tempo integral para todo o país. E é importante que a gente fale que isso é uma política pública muito importante, porque aquele estudante vai ter mais tempo dentro da escola e mais tempo de possibilidade de aprendizado. Só que nós também precisamos falar sobre como que isso vai ser executado, sabe? Porque hoje a gente tem escolas que têm manhã, tarde e noite. Para onde vão todos esses estudantes? Então, acredito que, para além do ensino integral e essa discussão ser bastante importante, nós precisamos falar sobre a expansão de escolas. As escolas precisam ser multiplicadas para que isso, de fato, consiga ter o retorno que a gente espera. De falar também do que é o retorno do Bolsa Escola, que é um instrumento muito importante, que é de permanência. Hoje, muitos estudantes precisam estudar e trabalhar e, muitas das vezes, precisam escolher qual fazer. Ou eu estudo ou sobrevivo. E é uma coisa muito legal que o Igor falou, né? Que a gente é uma geração muito imediatista. E eu concordo muito com isso. É tudo para ontem. Se não for... Ai, desisti. Mas a gente é uma geração muito imediatista, que é tudo para ontem, porque a fome dói, gente. A desigualdade social, ela dói. Então, assim, quando você chega em casa da escola e você vê seus irmãos... Eu sou a mais velha de 4 irmãos. Minha mãe é empregada doméstica, meu pai é vendedor de fruta. Você chega em casa, você vê que a sua família não tem o que comer, é muito triste. Então, quando a gente fala sobre possibilidades que a educação dá para a gente, são possibilidades. E a gente não fala só sobre o desenvolvimento social, e aí sobre todas as palavras bonitas que eu adoro falar. A gente também está falando sobre sobrevivência, sabe? Isso é muito importante. O Sarão trouxe aqui dados extremamente fundamentais sobre como as meninas negras, principalmente, têm uma dificuldade de aprendizagem por conta da carga do racismo estrutural que a gente carrega. Então, assim, como que a gente faz esse debate se a reforma do ensino médio, ela tira da carga horária matérias extremamente importantes quando a gente vai fazer uma prova extremamente difícil, como o Tiago trouxe, que é o Enem? É impossível você passar no vestibular tendo uma aula de matemática por semana, gente. É impossível você passar e entrar na universidade quando você tem uma aula de química, uma aula de física por semana. Fora isso, a questão do pensamento crítico, que é extremamente importante, que é mais uma coisa que foge quando a gente deixa de ter aula de história, deixa de conhecer o nosso próprio povo, né? E aí a gente ainda fala, assim, mais de 500 anos do que foi o período de escravidão, e a gente ainda fala que os portugueses descobriram o Brasil, sabe? Então, assim, são coisas fundamentais, filosofia, sociologia, é o que desperta o pensamento crítico do estudante, é onde a gente tem espaço para conseguir discutir o que é a sociedade, qual é o nosso papel enquanto cidadão, qual é o papel do estudante, qual é o papel do professor e quais são as possibilidades que a gente tem a partir do ensino, a partir da educação, e eu digo a partir da escola pública.
né? E, assim, a maioria dos dados que a gente tem, eu falei sobre a situação de desalento e desemprego, que são dos jovens de 14 a 16... Eu olhei para a plaquinha de 2 minutos e me confundi. De 14 a 24 anos, 52% são mulheres e 66% é a população de pessoas pretas e indígenas, sabe? Então, assim, não são casos isolados e a gente precisa ver quais são as possíveis estratégias, porque eu acho que isso a gente já identificou, sabe? Já está identificado que a gente está passando, que a gente passou por um período muito difícil, mas que a gente precisa se levantar posterior a isso, né? E falar sobre todas essas questões, sobre o ensino integral, sobre a escola técnica, sobre a própria reforma do ensino médio. E eu tô assim, gente, eu tô me sentindo muito chique de falar sobre a reforma do ensino médio no Reino Unido. E a gente já levou essa discussão para a Venezuela, já levou para a Colômbia, e agora a gente rompe o que é a América Latina para poder falar sobre o modelo de educação no Brasil e o que precisa ser feito para que a gente consiga superar essa questão do que é o debate do ensino básico, né? Porque aí a gente precisa fazer com que a escola cumpra o seu papel de combater as desigualdades sociais e fazer com que a escola seja um ponto fundamental de desenvolvimento social e de reconstrução. Eu acredito que a gente está no caminho certo. Então, falar sobre isso, eu acredito que é bastante importante. Falar sobre a própria reforma do ensino médio com estudantes, com professores, é fundamental, porque quando a escola deixa de cumprir o seu papel de combater as desigualdades sociais e fazer com que a gente consiga transformar a nossa sociedade, não faz sentido a gente fazer essa discussão sem essas pessoas que são tão importantes. Muito obrigada. A gente vai abrir agora para as perguntas da plateia. A gente pode pegar... Já vi as primeiras 3 aqui. A gente faz uma rodada de 3 e vocês vão se revezando para responder. Então, pode ser a Flávia, Isabela e Júlia. Bom domingo a todos, todas, todes. Aqui eu começo muito ao lado da Adriana, lembrando de um samba, Explode Coração, na maior felicidade. É muito bom ouvir falar de educação, meu coração fica assim acelerado e feliz, porque sou professora, então tenho uma conectividade enorme, né? A gente iniciou os painéis de ontem e, como professora, a gente lembra, claro, de aluno, né? Então, quando a gente começou abrindo com fome, me veio o Igor, um aluno meu hoje, que naquele momento ia para a escola para se alimentar, para estar lá, para, né, se socializar, ao mesmo tempo que hoje está com os 19 anos, então ele entra aí, infelizmente, nesse dado dos alunos de 18 até os 25 anos que não estão trabalhando e não estão estudando, ele evadiu do ensino médio, mas ele foi cooptado pelo sistema, ele está no sistema prisional. Por que eu faço esse elemento de ida e volta? Porque é cíclico. A gente tem falado isso desde ontem, a educação permeia o debate e a gente, de alguma maneira, vai ali perdendo pessoas incríveis, né? Eu tenho um projeto que executei na escola que eu penso que são eles que vão resolver grandes problemas que nós temos, problemas complexos. Então, eu me recordo porque um dos temas que a gente trabalhou foi soluções para o sistema prisional. Porque eles vivenciam. Eu tinha mais de 50% da minha turma com parentes diretos dentro do sistema. Por que eu trago tudo isso e onde é que eu quero chegar? A gente falou um pouquinho de resgate aqui, né? E eu queria saber de vocês como é que a gente poderia hoje resgatar o Igor, por exemplo, as pessoas que saíram os 18 aos 25 anos, o que a gente faz hoje para trazê-los novamente, pensando em comunicação? A gente sabe, depois da pandemia, aí, que a gente inicia com 4,3 milhões de estudantes sem acesso, né, a ferramentas. Então, olhando para a comunicação, como é que a gente faz esse resgate? E, em segundo lugar, pensando no campo dos professores. A gente sabe que até 2040 aí a gente vai estar mais ou menos com 235 mil profissionais de educação em falta no Brasil. Quando a gente olha para a formação profissional hoje, como é que a gente pode fazer com que esses alunos e alunas também despertem o interesse para estarem
em sala de aula. Afinal de contas, as maiores lideranças do país são professores e professoras. Uma caneta, um papel, por favor. Caneta, um papel. Bom dia a todas e todos. É uma alegria, realmente, explode coração, na maior felicidade. E eu queria dizer da minha alegria, Jade, minha amada, você é uma empoderada, arrasa, brilha, segue e arrasta um monte de meninas junto contigo, porque tu sabe que tu é inspiração, né? A gente tem muito disso. E aí eu queria muito pegar uns ganchos aqui nas falas, dizer, Saron, eu também fiz magistério, eu também sou fruto dessa formação técnica, comecei minha vida profissional como professora, comecei meu curso de pedagogia, saí migrando, enfim. Eu sou um eterno estudante e valorizo demais, e eu acho que essa urgência que a juventude tem, eu me sinto um adolescente, viu, Igor? Ouvindo você falar nessa urgência, a coisa tem que acontecer agora, eu digo, rapaz, eu estou totalmente aí ainda, nessa adolescência mais racional, mas continuo nesse sentimento, nessa ebulição de emoção. E acho que é isso, sabe? E eu me lembro muito da minha adolescência, que eu tinha muito desejo de começar a trabalhar, e eu tinha energia demais, eu não queria parar. Então, e aí eu decidi fazer magistério e comecei a dar aula ainda no 3º ano do magistério, porque fui contratada temporariamente para dar aula numa escola. Enfim. Mas onde é que eu quero pegar o gancho de tudo que vocês falaram aqui para a gente, né? Para me ajudar a entender e até a ajudar, talvez, a educação do Brasil a desenvolver sob uma ótica diferenciada. Veja, eu sou de Recife, sou fruto do Nordeste brasileiro, né, da minha linda cidade, a capital mais antiga do Brasil. Vamos fazer 500 anos já, né? Seremos a primeira capital no país a completar 500 anos. No Nordeste é muito comum ainda, e a Jade sabe disso, que as meninas ajudem nos serviços domésticos. E aí, quando você traz esse recorte de que as meninas negras são as que têm o menor percentual na proficiência da matemática, ou talvez até se a gente parar para pensar direitinho, espremer mais esses números, a gente vai ver o nível de dificuldade que essas meninas têm para concluir o ensino médio, porque muitas delas engravidam na adolescência. Uma menina grávida na adolescência, ela larga a escola, o menino continua estudando e a menina vai ficar em casa cuidando da criança, né? A pauta da economia do cuidado é urgente. Eu falo disso desde o meu primeiro dia de mandato como vice-prefeita de Recife. A economia do cuidado tem que voltar à tona, porque é uma economia invisibilizada. Não se diz quantas horas uma mulher passa, em média, durante 6 meses de amamentação exclusiva. São mais de 600 horas exclusivamente com a criança no peito. Isso não é remunerado. Isso não entra para a minha aposentadoria. Mas eu tenho por obrigação de amamentar, para cuidar do estímulo, da saúde dessa criança, do desenvolvimento afetivo, neurológico, cognitivo. E isso não entra para a minha carga horária de trabalho. Mas eu tenho a obrigação de amamentar. E quando a gente faz esse recorte de gênero dentro da educação, enxergando a economia do cuidado como uma economia que funciona, enxergando que uma casa com muitas filhas e muitos filhos, os meninos no final de semana têm direito de dormir até tarde, ou simplesmente acordar para jogar bola. As meninas acordam cedo para ajudar a mãe em casa. As meninas vão lavar roupa com a mãe. As meninas vão cozinhar com a mãe. Que tempo me resta para ser criança? Que tempo me resta para estudar? E aí a gente traz um outro recorte, que é o recorte que ainda bem que o Brasil tornou isso público, que é a dignidade menstrual. Quantas de nós não faltou aula porque estávamos com cólica? Quantas de nós não faltou aula porque não tinha absorvente para ir para a escola? Isso entra num recorte de gênero essencial para ser discutido dentro da educação do Brasil. Sabe, Igor? Trazer isso para dentro dos municípios, dentro dos estados. Eu não posso invisibilizar que eu tenho cólica menstrual todo mês. Eu não posso invisibilizar minha dor e achar que é mimimi, que é frescura, que é preguiça. As meninas usam miolo de pão quando não usam papelão. Ainda bem que a gente conseguiu lá em Recife, ainda no 1º ano, estabelecer, construir o ciclo do cuidado. Todas as meninas têm acesso a absorvente mensal. Mas quais são os municípios do Recife que distribuem absorvente para suas meninas em idade escolar? E aí o grande desafio, Jade, como é que eu me insiro num mercado de tecnologia que me exige as ciências exatas, quando me disseram a vida toda que menina não é boa em matemática? Então, é um desafio, minha gente, de uma construção, na verdade, de uma desconstrução, primeiro de um reconhecimento, para se reconstruir a partir de dados reais. Nada para mim sem que eu faça parte, Saron. Por melhor que seja, me envolva na discussão.
Não me atropele. Não existe política pública que se sustente se ela é decidida dentro de uma única pasta. Política pública precisa ser transversal e educação mais do que tudo. Mas qualquer outra decisão política, se não transversalizar dentro do sistema, não funciona. Nenhuma política, por melhor que seja, vai funcionar se ela não dialogar com quem é usuário da política. Por isso respondo, na verdade reafirmo, nada para mim sem que eu faça parte. Como é que eu venço dentro das escolas brasileiras, seja particular, seja escola pública? Como é que eu venço o desafio de gênero dentro da educação fundamental do Brasil? Essa pergunta. Bem, gente, bom dia. Queria começar saudando todos os painelistas. Muita admiração pelo trabalho, pelo esforço e pelas falas aqui. Agradecer a organização do evento por mais essa mesa de excelência que tem sido, né, o evento todo. Então, enfim, só agradecer. E aí vou pegar um pouco da carona da pergunta da Isabela, mas para falar sobre a desigualdade mais latente, né, que a gente tem no Brasil, sobre raça. Então, queria escutar vocês um pouco sobre como a gente consegue enfrentar uma educação antirracista que tanto reproduz desigualdades raciais de aprendizagem dentro da escola, dentro do sistema educacional, mas como a gente consegue também pensar a educação como uma educação antirracista para enfrentar o racismo no Brasil. Então, para a gente enfrentar a fome, para a gente enfrentar o sistema penal racista que teve na mesa de ontem. Então, a gente vê, né, a desigualdade de aprendizagem aumentando ao longo dos anos. À medida que a gente vê a aprendizagem dos alunos brasileiros aumentando, quando a gente olha por raça, o gap, a lacuna, aumentando, ao invés de... Os alunos brancos estão aumentando a aprendizagem, mas e os alunos pretos? Estagnados ou descendo? Então, como é que a gente consegue, acho que nas diferentes visões que a gente tem aqui, Jade, como é que vocês, estudantes secundaristas, veem como a gente pode enfrentar isso? E aí, para as outras pessoas, como os professores, qual é a responsabilidade dos professores, qual é a responsabilidade das secretarias, do MEC e até do terceiro setor, né? Como é que a gente enfrenta esse problema juntos e como é que a gente pode construir uma educação que reduza desigualdades de aprendizagem, mas também reduza o racismo na sociedade, né? Então, como a educação pode ser esse vetor? Queria escutar um pouquinho sobre isso, por favor. Obrigada, pessoal. A gente pode se dividir nas respostas. A Flávia trouxe a questão de resgatar os estudantes, da formação de professores e atratividade, como resolver o gênero, o gap de gênero e a educação antirracista. Então, quem gostaria de começar? Por qual pergunta? Posso começar ali, pegar um ponto ali que eu estava conversando com o Igor, um ponto que é pouco falado, né, Igor? E a gente resolveu enfrentar esse tema, que é o tema dos professores. Eu acho que o principal desafio começa com a formação dos professores. Sim. Nós, professores, precisamos rever a nossa formação. Muito se fala sobre o resultado do PISA, que é o resultado dos alunos. Mas quem foi o principal agente desse resultado ruim? E quem é o professor de hoje? Foi o aluno de ontem. Então, acho que começa por nós, professores. Qual o papel da universidade na nossa formação? Como a gente se vê nessa formação? Eu me vejo realmente com os instrumentos, com as ferramentas adequadas, né? Eu me sinto preparado, eu consigo aferir os resultados, sabe? Eu consigo realmente ver com que as minhas ações estão dando o resultado que eu quero. Então, acho que a principal ação é essa. Se cobra muito os alunos e as ações que eles, né, deveriam fazer, mas começa por nós essa responsabilidade. E a gente está falando todo o momento aqui da importância da cultura. E a cultura é isso, um ciclo vai alimentando o outro. O maior desafio que aí cabe a nós ali do Enseja é você romper esse ciclo. O maior impacto que pode ter na vida de um jovem, existem muitas pesquisas para isso, né? O que mais impacta na educação de um jovem? É a escola, se é uma escola boa ou uma escola ruim? É a renda familiar dos pais, se é classe média, alta ou baixa, né? E os principais fatores, o principal fator que impacta a formação dos filhos é a formação, né, educacional dos pais. Então, pais que terminaram o ensino médio, pais que foram para o ensino superior, independente da classe. Não importa se é rico ou pobre. Os filhos tenderão a fazer o mesmo percurso. Então, a gente precisa sanar esse problema de metade do país que não tem nem o ensino médio, para que os filhos dessa geração também tenham, pelo menos, o ensino médio. Mas, voltando ali, eu vejo isso, que eu acho que caberia a nós, professores, esse primeiro passo,
né? Vamos olhar criticamente para a nossa formação e ver como que a gente pode estar reproduzindo com mais eficácia o nosso ensino. É que eu falo, eu acho que o Tiago traz um ponto importante. Nós até conversamos ontem, assim, a primeira formação inicial é um ponto que a gente tem, a formação do professor, a gente tem que discutir isso muito a fundo, muito a fundo. E a questão racial, ela se replica enquanto sociedade dentro da escola. E a gente discute, porque o país ainda não tem uma política social que dê condição do estudante estudar. E a gente olha para a escola, que é a nossa salvação, e fala assim, escola, o que você vai fazer? Né? E a gente tem que fazer busca ativa, fato. Primeiro bimestre de busca ativa nosso lá, retomamos com 46 mil estudantes para dentro da rede. Quanto? 68 mil estudantes para dentro da rede. De 118 mil que no primeiro bimestre já estavam abandonando. Muita gente. Conseguimos voltar com 68. Por quê? Sistema, o diretor procurando de casa em casa, ligando, identificamos desses 118, 15 mil que foram para outra rede, onde a gente precisa de um sistema de cadastramento e de acompanhamento desse estudante nacional, único, porque eu preciso saber se o Zezinho saiu da minha escola e foi para a rede privada, se ele foi para a federal, se ele foi para a municipal, eu preciso saber, né, acompanhar esse estudante como um todo. E hoje eu tenho uma população de 30 mil estudantes que a gente tem que acompanhar junto com os órgãos de proteção. É necessário integrar todos os órgãos e dizer assim, responsabilidade educacional é de todo mundo. É necessário que o empresário entenda que quando ele não deixa a pessoa que trabalha no serviço dele não ir a uma reunião escolar, ele está contribuindo para a evasão escolar. Ele está contribuindo para uma educação de péssima qualidade. É necessário que todo mundo entenda isso, né, para a gente poder começar a trazer a educação como uma questão social também, né? A gente sabe do papel da educação, mas fica aqui, né? Quando a gente fala de formação de professor, eu como diretor de escola, e aqui eu trazendo um pouquinho da pauta racial, era muito engraçado, porque os meus estudantes, eles eram muito mais receptivos, não eram racistas, não eram homofóbicos, mas a escola, por si só, no turno da manhã ela era mais branca, no turno da tarde branca e à noite negra. E eu tentava reverter isso. Eu ficava pensando, gente, alguma coisa acontece. Os estudantes com todas as pautas, a discussão, etc. e tal. Mas quando chegava em sala de aula, a conversa era diferente. Aí senão eu vou começar a falar coisa e começa o chorar me dói. Quem gosta de dar aula para aquele estudante que tem características X, Y, Z, que é o que está mais precisando? Qual que está formado para ela dar aula para esse estudante? E normalmente esse estudante é quem? Né? É ele que precisa de apoio. E quem gosta de lecionar para ele? Eu amava. Tem uma grande gama que gosta também. É dificuldade mesmo. Vem uma pauta social também. Vem algo que é, né, social. E a gente tem que quebrar isso. Se quebra na formação. Quem que é o estudante, professor, que quando você está na faculdade, fazendo sua licenciatura, para qual estudante que você irá lecionar? Você precisa de entender que a rede pública brasileira ela é universal e que todo estudante tem direito, qualquer pessoa que chegar na porta da escola, bater na porta e falar assim, eu quero estudar, ela tem que ter direito a estudar. E você vai dar aula, tanto para o estudante de classe média, de classe rica, que se lá estiver, e também para aquele que não tem nem moradia, que mora na rua, um mendigo. E você vai ter que aceitá-lo, vai ter que lecionar. Então, essa formação inicial do professor é muito importante. Em Minas, a gente já implantou a distribuição de absorvente, e é muito engraçado nas escolas, que a gente foi começar a conversa e colocamos o sistema, os presos para fabricar absorvente. Foi uma excelente iniciativa. E aí me chamaram para conversar sobre distribuição nas escolas. E meu primeiro ponto de debate é assim,
primeiro era assim, vai entregar nas escolas. Eu falei assim, não, gente, alto lá. Já escutei tanta coisa que quando a gente vivencia lá na ponta é diferente, né? Alto lá, envia o dinheiro para o diretor, orienta, coloca o colegiado para discutir e a escola definir qual que é a forma que ela vai distribuir esse absorvente. Porque senão daqui a pouco você tem absorvente sendo distribuído para toda a escola e depois aquilo ali vira uma bagunça e vai falar que a política pública não deu certo. E chama o jovem e deixa ele definir como é que esse absorvente vai ser distribuído dentro da escola dele. Ele faz muito melhor do que a gente. Daí eu tenho hoje algumas escolas que os meninos, as meninas criaram caixinha de absorvente. Outras não, preferem que fica com a tia da merenda, que aí pega com a tia da merenda, que isso também acontece, né? Que eu sei como é que funciona. Outros preferem que fique exposto no pátio. É autonomia de como fazer chegar. Para que a dignidade menstrual realmente seja trabalhada de forma correta. É complexo, todos os temas são complexos. Então... Tentei pegar um pouquinho. Daria mais um seminário. Daria mais 2, 4, 5, 10. Mais alguns painéis. Vou deixar a Jade por último, né? Porque são muitas questões. Eu acho que, dialogando sobre a questão da mulher, a matemática, enfim, a gente está tropicalizando, junto com uma outra organização, uma metodologia de Stanford para o campo da matemática. E é incrível que está aplicando lá em Vespasiano. Ah, que bacana. Pertinho, lá do lado. Lá do seu ladinho, lá. É incrível. E é uma metodologia que a gente fez em curso de férias. Em 15 dias, a gente recuperou 1 ano e meio do ensino da matemática com os professores e com os alunos. Então, aterrissamos, estamos tropicalizando e estamos testando agora em Vespasiano, no município da Grande Belo Horizonte, né? Vespasiano, ali perto do aeroporto. A primeira discussão dessa metodologia é: matemática é para mim também. Porque o primeiro sentimento, inclusive com os professores, não, matemática não é para mim, não. Vou fazer pedagogia, inclusive, porque eu vou fugir da matemática. Não, matemática é para mim também. E o pressuposto disso é que a mãe, a mulher, ela sabe mais matemática do que o homem, porque é ela que divide a alimentação em casa, portanto, fração. Ela que organiza a economia do lar, né? O homem está lá no bar tomando umas cachaçinhas, ela está lá, né? Na labuta. E transformar isso, falar, olha, você está praticando matemática no seu dia a dia. Vamos desmistificar? É o primeiro passo dessa metodologia de Stanford em relação à matemática. 13 dias, 1 ano e meio de recuperação do processo matemático, professores e alunos, né? Agora a gente está testando, mais uma vez, a gente não faz política pública, a Fundação Itaú tem isso, a gente tem a clareza, a cristalidade de que quem faz política pública é o Estado, portanto, estamos lá junto com o município, né? Junto com os professores, com os alunos, tropicalizando essa metodologia. Quiçá essa e tantas outras possam ser caminhos para a gente acelerar essa questão, mas é um drama, porque isso envolve, crucialmente, pensamento lógico. E pensamento lógico, inclusive, é uma das formas de combater fake news. Como é que é? Vacina faz mal? Quantos vacinados tiveram, né, algum tipo de problema? Quantas vacinas foram aplicadas? Pensamento lógico, né? Esse é o desafio. A gente pouco se vê gestor público falando da matemática, inclusive sobre a questão do aprofundamento da desigualdade racial junto às mulheres. A gente precisa dominar mais essa questão fundamental. Assim como a gente pouco se vê a gestão e as instituições do terceiro setor discutindo o gap, a inflexão, o momento mais dramático da educação brasileira, que é o Fundi 2. É ali que a gente está perdendo, de fato, o jogo. São nos anos finais. É ali que a gente tem o maior número de abandono, o maior número de repetência, é ali que os dados são mais dramáticos, ali que o professor sofre mais, ali que o menino, de repente, deixa de ter 1, 2 professores para ter 5, 6. Né? Ali que a gente observa como tem o gap do professor de química, de biologia, de matemática,
né? Então, como a gente se mobiliza para o Fundo 2, né? Porque o que a gente está entregando de audiência no ensino médio, né? Havia uma corrente no universo lá nos anos 90 que dizia assim, não, vamos cuidar do Fundo 1, vamos cuidar do primário, vamos cuidar dos anos iniciais, que naturalmente a gente vai melhorar. Não, não. Há estudos que dizem, inclusive, que alguns avanços do Fundo 1 são perdidos em virtude do gap e do drama que a gente vive hoje no Fundamental 2 ou nos anos finais. A gente precisa olhar com muita serenidade. Imagino que o Igor fique pensando isso todos os dias, como é que a gente continua uma curva de crescimento que a gente consegue até, aponta para cima lá nos anos iniciais e a gente tem a inflexão nos anos finais. E, por fim, para se conectar, inclusive, com as questões raciais, mais uma vez com a questão do professor da mulher, o ensino infantil, né? O G4 e o G5, que é um tema de muita importância. Ali que você está formando um momento de melhor plasticidade cerebral daquela criança, daquele menino, daquela menina. Ali, né, que a gente precisa avançar não só no aspecto de zerar o número de meninos e meninas, né, de crianças que estão procurando, né, e suas mães, que esse menino esteja lá no infantil, mas mais do que isso, como é que a gente constrói um campo socioemocional, como é que a gente cria as condições, por exemplo, para o processo de alfabetização. É ali, né, o contato com o professor, com o mediador de leitura, com as questões de arte e cultura, né, que começa o primeiro contato com o mundo ao seu redor, né, que dá as condições para esse menino, inclusive, embicar num sentido mais acelerado, porque é para ontem, né, num processo de educação de maneira mais sólida. Então, olhar para esse professor, né, a formação, além das questões do campo da formação do professor de pedagogia. 2, se conectar ao desafio do que é esse momento de inflexão do Fundo 2, dos anos finais, do ginásio. A gente, né, fala para as várias gerações aí da temática. E também o ensino infantil. Como é importante aquele professor, aquela mãe, aquela criança lá que está com 4 e 5 anos, descobrindo a vida, né? Ter um acolhimento muito maior, e aí o campo da arte, da cultura é essencial também nisso para que a gente possa interromper esse processo de aprofundamento da desigualdade. O país não tem mais tempo. O país não tem mais tempo. Em 2030, o Brasil terá um país com mais pessoas com mais de 60 anos e menos pessoas com menos de 14 anos. Portanto, o Rio Grande do Sul já começou. Portanto, em 2030, a gente começa a envelhecer antes de ter acumulado, antes de ter distribuído renda, antes de ter formado os nossos meninos e nossas meninas. Como? E aí, olhando para o nosso microcosmo, como é que eu envelheço sem ter acumulado? Como é que eu vou viver? Olha a dívida social que esse país contrata todos os dias. Estou olhando aqui o deputado Baleia, o quanto é importante a reforma tributária, inclusive, para se conectar a esse país que só tem mais 10 anos de janela demográfica. Portanto, educação precisa ser percebida sob o lado da cultura. Educação é cultura, cultura é educação, para a gente acelerar, conectar todos esses equipamentos. São mais de 170 mil escolas, 6 mil bibliotecas, 3 mil museus. A gente precisa conectar isso, tem que ser mais matricial. A gente tem que interligar um novo pacto federativo para que a gente possa, de fato, aproveitar esse último fôlego de janela demográfica para a gente, de fato, combater a desigualdade e estabelecer espaços de mais equidades. Tem tempo. Tem como. Vocês estão fazendo isso aqui, eu agradeço muito e certamente a gente ainda terá espaço para celebrar, porque a gente precisa celebrar, porque a força desses meninos, dessas meninas, dessas mães, né, dessas mulheres são muito poderosas para a gente perder essa energia a nosso favor.
fiquei, né, nesse foguete de terminar essa rodada de perguntas desse painel que é tão importante, que é a educação. E eu vou conseguir pegar as 3 perguntas, e eu acho que são extremamente importantes, porque a gente fala sobre o sistema prisional, sobre as pessoas privadas de liberdade que saem, precisam ser ressocializadas, precisam ser resgatadas para a educação. A gente fala sobre a desigualdade de gênero, que ainda é muito alta, e sobre a desigualdade racial e o racismo estrutural e como isso acaba impactando a educação. E eu acho que essas 3 perguntas e tudo isso que a gente vem discutindo precisa ser levado em consideração a situação que a gente vive hoje nacionalmente. E, assim, por mais que a gente venha tido muitos avanços ao longo dos anos, dentro, inclusive, das políticas públicas que a gente fala tanto, nós ainda somos o país racista. Sim. Nós ainda somos o país que mais mata pessoas LGBTs. Nós ainda somos um país extremamente desigual quando a gente fala sobre a ascensão da mulher no mercado de trabalho e na educação. Então, ainda somos um país que, inclusive, não reconhece o próprio povo, né? Eu falo da população indígena, sobre o marco temporal que a gente veio discutindo tanto durante esses últimos anos e que ainda está aí, sabe? Eu acho que, tipo assim, é uma coisa que para a gente é tão clara e tão absurdo isso não ser o óbvio, sabe, dos próprios povos indígenas não terem a demarcação das suas terras e da gente não ter acesso à escola. E, então, isso tudo influencia para o que a gente vem falando. É impossível a gente discutir sobre todos esses temas sem levar isso em consideração. Então, como a gente faz para conseguir resolver e dar passos longos para que isso pare de acontecer, né? E aí, esse ponto que a gente fala sobre a dignidade menstrual é fundamental para o acesso à educação. E a gente falou muito isso. É engraçado que a pandemia, ela escancarou problemas que já existiam. E aí a gente falou isso sobre a questão digital, falou sobre isso em relação à questão de acessar a educação. Eu estou em casa, não tenho energia na minha casa, como que eu vou ter vou assistir aquela videoaula que o meu professor passou? E que isso é muito para além do que foi o período de isolamento, mas também todos os dias que a gente passa, enquanto estudantes de escola privada estão dentro de escolas que têm ali um laboratório, que tem grandes telas. E aí a gente fala muito sobre isso. A UBS tocou uma campanha chamada Livres para Menstruar, que era, inclusive, pedindo políticas públicas a todos os estados e os municípios para que distribuíssem absorvente em todas as escolas, porque isso é uma coisa básica. E que mesmo que, de novo, não pareça óbvio, aquilo é necessário. E isso vai para além da questão da educação. A gente está falando sobre saúde pública. Você precisar usar um miolo de pão ou um absorvente, porque um miolo de pão ou um papelão, porque você não tem um absorvente, é uma coisa muito triste, gente. Você não poder ir para a escola por conta disso, por conta de, inclusive, a falta e a ausência da educação sexual dentro das escolas, resultar na gravidez na adolescência e fazer com que a gente evada das escolas, evada da sala de aula, é uma coisa alarmante. Inclusive, e fazendo esse link com o que é o papel do ensino básico hoje, para garantir que esse tipo de coisa consiga ser resolvida, é muito importante, porque a gente está falando das meninas, não só de falar sobre a gravidez na adolescência, mas também sobre a infância da criança que foi fruto da gravidez na adolescência. Nossa. E isso entra as creches, entra a educação infantil, entra a estruturação que o ensino básico e o papel que isso precisa ter para garantir que essas jovens mães elas consigam terminar não só o ensino médio, mas também uma graduação. Porque nós também precisamos ter esse papel, né? Não é só de ficar em casa, cuidar da família, cuidar do marido, mas nós também queremos ser cientistas, queremos ser advogadas, queremos ser juízas, queremos ser médicas, queremos ser bancárias, queremos, sabe, conseguir ser aquela agente que vai contribuir para o desenvolvimento nacional. E aí a gente entra na parte da questão racial e no que é essa questão do fato da gente ainda ter esse déficit de pessoas pretas que estão no mercado de trabalho, que estão no desemprego, no subemprego, eu diria, e de como a gente faz para conseguir resolver isso também, porque a gente faz esse recorte. Na escola pública hoje, a maioria são pessoas pretas e são mulheres, só que a contradição nós somos a maioria dentro da escola pública, mas nós somos a maioria no desemprego. Então, o que é que está acontecendo? Sabe?
Porque se hoje a maioria das mulheres, a maioria das pessoas na ciência são as mulheres, por que os grandes nomes também não são mulheres, sabe? E aí, quando a gente entra nesse debate sobre o ensino básico, a estrutura escolar que a gente tem, né? A ausência da estrutura e as reformas que o ensino vai sofrendo ao longo dos anos, é muito importante. Porque a gente falou aqui sobre a questão da reforma do ensino médio e sobre os itinerários formativos e como as coisas estão colocadas agora. Então, a tese da reforma do ensino médio é aproximar o estudante do mercado de trabalho e tornar a escola mais atrativa. Mas qual é o mercado de trabalho atual que o novo ensino médio está aproximando a juventude que está dentro da escola pública, que é preta e que é mulher? Com aula de brigadeiro caseiro, com aula de aprender a fazer boneco de palha, com aula de aprender a pintar unha. Qual é esse mercado de trabalho que a reforma do ensino médio está aproximando os estudantes? É o subemprego. E não é isso que o nosso país precisa, sabe? A gente vem passando por uma coisa que é a Revolução 4.0, que é a questão do iFood, dos entregadores, das pessoas que trabalham com Uber. Então, hoje, a maior parte da nossa juventude, gente, está com a mochila de iFood nas costas, sentindo o cheiro de uma comida, passando fome. Então, assim, quando a gente fala sobre as reformas no ensino básico, nós estamos falando, sobretudo, do mercado de trabalho e de como essas populações, que é a população brasileira, que é a população preta, indígena, população de mulheres, população LGBT, vai conseguir contribuir para o nosso desenvolvimento nacional, mas também vai conseguir sobreviver, sabe? E eu acho que tudo parte do que é o debate do ensino básico. Porque, assim, a gente fala muito sobre a graduação, inclusive queria parabenizar a construção desse evento. Vocês estão fazendo aqui um papel muito importante, que é abrir para a discussão temas que são fundamentais, mas tudo perpassa pela base, sabe? Tudo depende muito do que é o ensino básico. E eu acredito que a escola pública, ela precisa cumprir esse papel, sabe? Que a gente fala sobre desenvolvimento, que a gente fala sobre combate à desigualdade social, mas que a gente também vai falar sobre o combate ao racismo, sobre o combate à misoginia, sobre o combate ao machismo, ao assédio dentro das escolas e das universidades, para que a gente consiga fazer com que as filhas e filhos de escola pública também virem filhos e filhas da universidade. E que, assim, a gente consiga fazer o que é a transformação do nosso país e tornar o Brasil um país mais justo, mais igualitário. E eu acredito que seja isso e que esse painel conseguiu trazer isso muito bem. Maravilhoso. Obrigado, Jade. Pessoal, estamos encerrando, a gente precisa encerrar aqui o nosso painel. Queria abrir para falas breves, considerações finais de vocês e aí a gente encerra por aqui. Então, só um agradecimento, umas palavras que vocês gostariam de dizer, por gentileza. Pode começar, Thiago. Sim. Bom, agradecer mais uma vez a participação e contar com a colaboração aqui de todos, né, que ouviram, que talvez não conheciam essa realidade. Eu preciso muito da ajuda de vocês, né, para que a gente consiga divulgar isso, né, Igor aqui, Saron, a Jade também, para que a gente realmente forme as frentes, né, e que vá ganhando território, cada um com seus desafios ali. Além de professor, eu sou empreendedor, né, fui forçado a isso no bom sentido, porque a água bateu na bunda ali, você precisa fazer as coisas acontecerem. E para um empreendedor brasileiro, todo problema, né, que a gente ouve é uma oportunidade que a gente vê ali na frente. Então, eu saio com muitas ideias daqui e também provocar cada um aqui, né, um time extremamente capacitado de pessoas. Por mais que nós vimos problemas e mergulhamos em problemas muito sérios, né, e problemas realmente dolorosos, eu acho que a gente tem que levar isso. Caramba, quanto desafio, quanta oportunidade eu tenho para ajudar o meu país a somar. Então, com isso eu encerro e agradeço. Obrigada, Thiago, pela participação. Bom, agradecer, uma bela manhã, agradecer a vocês que estão desde cedo num domingão aqui com a gente, ao fórum, a vocês que organizaram, aos patrocinadores, a essa
surra boa de realidade. É sempre bom, a gente precisa se conectar, né, com o real. As fundações, os institutos precisam estar mais perto daqueles que fazem a educação brasileira acontecer, dos professores, dos alunos, das crianças, dos adolescentes e da academia, né? Os profissionais que formam os professores são fundamentais que a gente esteja realmente mais perto. Eu acho que nós não temos mais tempo, né? Como eu falava anteriormente, e a gente precisa que a escola, esses 170 mil equipamentos, é o equipamento público mais presente em todo o país, por mais que ainda a gente exija mais escolas, mas ele é a partida desta presença mais equânime em todo o país. Esses 170 mil equipamentos precisam ser reencantados. E só serão reencantados se os professores forem reencantados, né? Estiverem com condições para se reencantar. Eles só serão reencantados se os alunos e as crianças, os meninos e as meninas, e os profissionais de educação puderem se reencantar. A gente não vai combater a nossa desigualdade, construir espaços mais equânimes, se a gente não reencantar este equipamento. E aí, o Teclo, no mesmo ponto, desde o início, a gente precisa pensar que não é educação e cultura, educação é cultura, cultura é educação. Esse reencantamento passa pelo esse trançar da cultura com a educação e também com o esporte, né? Este menino, esta menina e este professor precisam se valer deste momento de inspiração, esse momento de afetação que cultura e esporte também proporciona na matemática, na ciência, no português, nas questões, por óbvio, socioemocionais, porque isso terá desdobramentos bastante relevantes, não só para a construção da dignidade, da autonomia, né, mas, sobretudo, da própria perspectiva de vida deste menino e dessa menina. Então, tudo que a gente puder fazer, as ações, os projetos, a articulação dos recursos, tudo, para mim, se resume, e, portanto, com a sua complexidade imensa, no reencantamento da escola pública. Muito obrigado. Obrigada, Sara. Jade, suas palavras finais. Então, antes de qualquer coisa, né, novamente agradecer pelo espaço. Esse é um ambiente muito importante para a UB, sabe? A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas é a maior entidade estudantil da América Latina hoje, que mais consegue mobilizar estudantes e falar sobre os reais problemas que a gente enfrenta. Então, todas as fundações, né, todos os equipamentos que hoje existem para poder fazer esse debate, as plataformas, o Google, estava aqui ontem também, né, o pessoal do Twitter. Eu acho que todos esses instrumentos que a gente tem, a gente precisa usar ao nosso favor, no sentido de combater as desigualdades sociais. E eu acredito que esse ambiente e a organização do Brasil Fórum, Fórum Brasil. Brasil Fórum. Brasil Fórum. Brasil Fórum. Brasil Fórum. Tem uma relevância muito grande, porque é um impacto você reunir durante 2 dias para poder falar sobre coisas que são extremamente importantes e que estão no nosso dia a dia. E eu queria terminar com a frase: é possível. Sabe? É possível ter escola de qualidade, é possível as mulheres entrarem no mercado de trabalho e serem a maioria, é possível a população negra conseguir superar e romper as barreiras do racismo, é possível que a gente consiga viver em um país desenvolvido. E eu acho que as pessoas que são responsáveis por isso estão nessa sala, né? E ontem a Adriana falou uma coisa no final da fala dela que mexeu muito comigo, que é... Ai, meu Deus, eu vou chorar. Nós não podemos nos dar o luxo de não ter esperança, sabe? Então, se a gente está falando aqui tanto sobre problema, eu acho que o nosso papel é falar sobre as soluções e de retornar para o nosso país com essas soluções para que a gente consiga romper todas as barreiras... Ai, meu Deus, desculpa. Romper todas as barreiras da desigualdade, do racismo e de todas as opressões que a gente tem para conseguir transformar o nosso país. Eu acredito que seja isso. Obrigada.
Igor, por favor. Bom, primeiro é agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar pela organização do evento. Realmente um momento acadêmico muito rico, né, que a gente pôde conversar e debater temas que são fundamentais para a educação, né? Acho que esse é um ponto crucial e o desafio é a gente colocar em prática soluções, lembrando que a gente não pode mais errar, né? Nós temos um desafio que eu costumo conversar muito lá em Minas, primeiro, garantir os 200 dias letivos e a carga horária completa, né? Para que nenhuma escola falte luz e tenha que dispensar aluno. Para que nenhuma escola falte água e tenha que dispensar aluno. Vamos garantir isso. No dia que a gente conseguir garantir isso em todo o Brasil, tenho certeza que os indicadores educacionais vão melhorar bastante. Porque a gente ainda acha que garante, mas não garante. Então, é garantir o cumprimento aí de carga horária, dias de aula. Voltarmos estamos discutindo muito pouco o papel do pedagogo dentro da escola, o especialista, orientador, coordenador, supervisor dentro da escola. Então, a gente está falando muito pouco desse profissional dentro da escola. A gente precisa de voltar a falar dele. Porque eu me lembro, como adolescente, entrava o pedagogo na sala de aula e fazia aquele teste vocacional. Vocês lembram disso? Acabou virando projeto de vida, né? Mas você lembra que tinha um testezinho que você fazia, que você tinha que definir o que você queria saber, e ela ia te acompanhando ali o ano inteiro, né? Então, a gente precisa de retomar esse especialista em educação como palco, né? Como uma pessoa central aí, que é ela que olha metodologia, planejamento de professor. Isso é importante. Temos aí desafios enormes, e principalmente no campo de gestão, que eu vejo aqui que o Eduardo trouxe, que quando a gente discute educação, a educação está em tudo, mas quando você vai gastar o dinheiro da educação, não pode em tudo. Né? Você está com dinheiro na sua mão e você não podia comprar um absorvente, porque não é de educação. O absorvente é assistência social ou é saúde, não, mas ele é necessário na educação, porque minha estudante não está estudando porque ela está abençoada. Então, quando se discute a educação está em tudo, mas quando você vai gastar o dinheiro, ela não está em nada. E dificulta o gestor a executar esse dinheiro na ponta. É necessário mudar essa concepção de gasto, de investimento em educação no nosso país. E, para finalizar, precisamos de voltar um olhar de distribuição de verba educacional baseado em fatores socioeconômicos locais. Não dá para a gente fazer ainda reajuste de merenda linear, porque merenda na escola do campo, mais distante, ela é mais cara do que na escola urbana. O estudante do norte de Minas, ele utiliza a escola para se alimentar mais do que o estudante de Belo Horizonte. E não dá para eu distribuir essa verba de merenda ou verba de manutenção de escola só pensando em cabeça de estudante. Porque escola não é quantidade de gente. Escola é local, é social e é muito mais complexo fazer essa distribuição de verba e investimento na educação. Feliz porque estamos avançando, porque quando a gente está discutindo o tema, a gente está avançando, né? E acabou. Muito obrigado.